Pelo menos 2 reuniões trilaterais foram feitas na capital Islamabad durante o sábado, marcando as principais conversas entre Estados Unidos e Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Os governos de Washington e Teherã fizeram um mistério e não deram detalhes sobre o andamento das discussões. Mas uma fonte ligada ao governo do Paquistão afirmou que as conversas avançam na direção certa. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse que o resultado das negociações é indiferente e que os Estados Unidos já venceram o conflito. Já a agência estatal iraniana Fars afirmou que os Estados Unidos fizeram demandas excessivas sobre o Estreito de Hormuz. Uma das principais regiões de tráfego marítimo do mundo segue sob o olhar da comunidade internacional. Militares norte-americanos afirmaram que 2 navios da Marinha atravessaram o estreito no sábado para dar início à operação de retirada das minas instaladas pelo Irã. A operação contou com os destroyers USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy. Trump também garantiu que a frota iraniana responsável pela instalação dos explosivos, que inclui 28 embarcações, foi completamente destruída. Em resposta, a Guarda Revolucionária negou a ação e disse que tratará severamente qualquer embarcação militar que tente cruzar a região. A delegação dos Estados Unidos no Paquistão é liderada pelo vice-presidente J.D. Vance. O republicano viajou acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Donald Trump, o empresário Jared Kushner. Já o Irã enviou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Além do controle e da criação de um protocolo seguro para a navegação em Hormuz, os iranianos apresentaram outras 9 demandas na contraproposta feita aos americanos. Entre os termos estão a liberação de bens e fundos congelados, a retirada de sanções e um cessar-fogo em toda a região do Oriente Médio, incluindo o Líbano. Já vamos começar com a análise com a Cássio Miranda, daqui a pouquinho Nelson Kobayashi conectado conosco também. Mas começando pela Cássio. Muito bom dia, Cássio. Bom, havia então essa expectativa, 21 horas de tratativas, só que muitas questões colocadas à mesa e não houve um consenso, um acordo. Essa foi a primeira rodada, só que enquanto não se chega a esse consenso, as pessoas estão perdendo vidas e um caos está instalado não só por lá, mas gerando reflexos em todo o mundo. Bom dia, David. Bom dia, Bia, e um bom dia especial à nossa audiência. A questão do Irã e o conflito com os Estados Unidos não é uma equação simples. E não é uma equação simples por diversos dos seus elementos. Primeiro porque a questão do Estreito de Hormuz foi muito bem dito pelo Fabrício na reportagem e vale reiterar. Ali há um tráfego intenso de navios carregando petróleo mundo afora. E eu não preciso dizer, obviamente, da importância deste insumo para a economia mundial. Então, neste momento, há uma pressão do mundo em relação aos norte-americanos para que eles resolvam esta equação. Em segundo lugar, os Estados Unidos, especialmente Donald Trump, acharam que a fatura ali no Irã seria liquidada com muito mais facilidade. E não é o que tem acontecido. O regime iraniano não foi destituído, apesar da morte do seu líder, e aqueles que estão à frente do país têm feito a salvaguarda da estrutura do regime político, sem que os Estados Unidos, neste momento, tenham mecanismos, tenham ferramentas para transpor o que lá acontece. Em terceiro lugar, a partir do momento que o Irã foi atacado, eclodiram outras frentes de conflito no Oriente Médio, especialmente Israel e Líbano. E os Estados Unidos têm Israel seu principal aliado. E no momento que os Estados Unidos pediram para que Israel cessasse, mesmo que temporariamente, os ataques ao Líbano, isso não aconteceu. Israel, entre aspas, não obedeceu à determinação dos norte-americanos.
Isso, obviamente, estes 3 fatores, obviamente, mostraram fragilidade dos norte-americanos e de Donald Trump, o que não é bom no contexto atual. Então eu confesso a você que essa primeira rodada não teve êxito e eu acho que as próximas rodadas também não terão. Os Estados Unidos precisarão de muitos esforços para atender o que o Irã pede, porque no fim do dia, neste momento, quem tem a vantagem política em termos de negociação são os iranianos. Nelson Kobayashi também chegando ao vivo conosco para comentar esse assunto. 21 horas de negociação entre autoridades norte-americanas, autoridades iranianas e sem um acordo de paz, apesar desse presente momento de cessar-fogo, que também é bastante questionado, né, Kobayashi? A gente fala muito sobre o Trump Always Chickens Out, que deu muito certo em várias estratégias, inclusive na iniciativa privada, enquanto administrador das próprias empresas, de sempre dobrar a aposta, depois recuar um pouquinho e conquistar aquilo que se buscava nas negociações. Mas quem assiste ou escuta o Jornal da Manhã já sabe que o Irã não se comporta como a Venezuela ou como outros países, o próprio Brasil, que foi atacado por meio de taxações e de sanções econômicas por Donald Trump. O Irã tem esse comportamento diferente de também dobrar a aposta. Então, mais do que analisar aqui a postura de Donald Trump nesse suposto fracasso ou derrota mediante essas negociações, eu gostaria também, Kobayashi, que você trouxesse a sua visão sobre o que nós podemos esperar do Irã nas próximas semanas. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, David. Bom dia ao Acácio, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, há uma diferença de perfis muito gritante entre os iranianos e os americanos, principalmente entre Donald Trump e o regime iraniano. De um lado, a gente tem um jogador de pôquer nessa mesa. E do outro lado a gente tem alguém com o livro sagrado deles na mão. A gente está falando de um regime teocrático, xiita, que tem ali questões agora até familiares, religiosas, para tomar as suas decisões. E de outro lado, Donald Trump está vendo essa situação se estreitando de uma maneira que não lhe agrada, porque isso tem pesado na sua popularidade lá no território interno americano, principalmente diante de muitas críticas e da proximidade das eleições de meio de mandato no legislativo. Então, o que se espera do Irã, aparentemente, nesse momento, é um posicionamento firme, sem blefes, como o do jogador de pôquer americano, sem essas bravatas que a gente vê muito presentes nas metodologias do Donald Trump. E quando a gente não vê um acordo se aproximando, o que se espera é de uma reação internacional, porque esse conflito não está adstrito aos interesses americanos e iranianos, ou israelenses que sejam. Esse acordo está no radar de todo mundo, porque a gente está falando de uma crise no mercado de petróleo. A gente está falando de uma crise econômica. A gente está falando de muitos e muitos países que estão afetados com isso. E, claro, a comunidade internacional também volta os seus olhos para esse conflito, para as finalidades econômicas, claro, e também para as finalidades humanitárias. Porque enquanto o conflito subsistir, a gente vê pessoas sofrendo. Nós estamos falando de um conflito que está mirando matrizes energéticas. A gente está falando de um conflito que está mirando infraestrutura, pontes. Inclusive, isso está expressamente em algumas das ameaças de Donald Trump. Ou seja, a gente está chegando no nível de crimes de guerra e que certamente terão a sua reação também, apesar de toda a fragilidade dos organismos internacionais que seriam capazes de promover algum tipo de condenação ou sanção a esses envolvidos. O fato é, essa rodada de acordo não chegou a lugar nenhum. Esperamos que, de alguma forma, não se sabe qual, haja uma conciliação entre esses dois países para que não haja um agravamento ainda maior dessa crise. Nós estamos atentos.